Vamos mostrando aí, enquanto a gente mostra os melhores momentos de Corinthians e Palmeiras, a gente começa o papo aqui, Massini. Primeiro aquele plá geral sobre o jogo. 2-2, Palmeiras vira, depois toma um empate do Gil no segundo tempo, gramado encharcado e todas as coisas. Assim, primeiro eu gostei muito do jogo, né? Foi um jogo muito bom. Acho que os números sempre frios e às vezes torturados, neste caso, ajudam a explicar o que foi a partida, né? O Corinthians começa fazendo o seu gol num erro de saída de bola do Palmeiras, com o Piquerez. Saída com 3, era Piquerez, Murilo e o Gomes pela direita. O Marcos Rocha saindo mais, previsível, porque era o lado direito do Corinthians que jogava mais com Fagner, né? E depois do gol, o Palmeiras, o gramado, né, encharca. O Palmeiras teve dificuldade, né, para se adaptar. Acho que o Corinthians foi melhor nesse aspecto, estava com 1-0 na frente, conseguiu fazer o jogo andar, né, a seu favor. Mas o Palmeiras melhorou, foi criando, foi chegando, como a gente está vendo aí. E no melhor momento do Corinthians, perdão, gente, no melhor momento do Corinthians no segundo tempo, esse que estamos vendo com a defesa do Everton, o erro do Murilo, logo depois o Palmeiras consegue o empate, né? A metida de bola espetacular do Veiga para esse fenômeno chamado Rony, que é incansável, joga de ponta direita, de 9, de 11, marca, ala. Ele é incansável e por isso ele não sai, né? Eu tenho a minha ideia e informações por que as trocas são feitas. A gente vai falar disso mais pra frente. É uma grande questão desse jogo, hein? Oi? É uma grande questão desse jogo, as trocas. Questão, mas não é só nesse, tem vários jogos que a gente vai olhar por que o Abel troca. E não sem passar pano pra ele, porque o que tá na conta dele tá no banco. Então não tem questão de passar pano pra ninguém, não. Perdão. Você estava lá tomando chuva comigo ontem? Ela tosse depois do clássico, né? Incrível. Rapaz. É aquela inglesia. Eu não tô podendo falar muito hoje, não. A garganta pega. Aquela inglesia de ontem, que ficou o dia inteiro. Fui fazer exercício, andei com a farofa, voltei, almocei 23 vezes. Eu nenhuma. Pois é. Mas enfim, bora. Aí esse foi o melhor momento do Palmeiras no jogo. Quando o Palmeiras empata, quando o Palmeiras vira o jogo logo no comecinho do segundo tempo. E aí teve 10 minutos que o Veiga fura uma bola numa bicicleta esquisita do Rony. Uma decisão errada do Hendrick, que o Rony estava livre e ele fez o chute. Mais uma ou duas transições que o Palmeiras foi errando. E a partir daí o Corinthians começa a crescer, também pela entrada do Fausto Vera, né? E não pela entrada do Romero. Jesus amado, o Romero é uma figura nula, né? Entrou e não aconteceu nada. São essas contratações para agradar a coletividade do Corinthians que talvez possam ser repensadas mais para frente, mas está aí, entrou para melhorar um pouco a marcação ali para o lado esquerdo, não deixar o Piquerez jogar e dar suporte ao Fagner, né, pela direita. E o Corinthians conseguiu um empate numa bola que estava no pé do Palmeiras, no pé do Murilo, e foram várias que o Palmeiras entregou depois desse momento do jogo em que o Palmeiras virou para 2-1. Então acho que o resultado foi justo. O Palmeiras teve um crescimento ainda no final, né? No final do jogo. Teve lá 5 minutos melhores, mas um jogo com muita alternância de poder, com muita variação. E eu gostei muito, cara. Um jogo com 30 e tantas finalizações, 19 do Palmeiras, 18 do Corinthians. Verdade. O Corinthians esteve mais perto de ganhar porque o Everton trabalhou mais. O Corinthians foi mais eficaz nas finalizações, mais perigoso. Mas o Palmeiras finalizou também, né? Uma a mais que o Corinthians. E tem um ponto aí que para mim explica muito o jogo. O Corinthians, é óbvio que o Corinthians faz 1-0 e o Palmeiras fica mais com a bola. É outra característica desse time. O Palmeiras teve mais posse durante o jogo. Não estou dizendo que isso é importante, nada disso. O importante é gol. Mas o Palmeiras teve mais posse durante o jogo, também condicionado pelo primeiro gol do Corinthians, que sai cedo, e 12 desarmes do Corinthians contra 6 do Palmeiras. A chave do jogo, para mim, está aqui, neste novo modelo do Palmeiras, né? Que é um modelo que exige muito dos seus jogadores, e aí, não esse só, mas o jeito do Palmeiras ser. Espera para falar das trocas quando você quiser. Muito bem, a galera já está mandando mensagem aqui, por exemplo, o Cristiano Borges.
aliás, o Gilberto Borges fala, boa tarde, uma questão, se não tivesse caído esse temporal, a história do jogo seria diferente? Poderia ser até, condicionou um pouco o jeito dos times jogarem. E o Gabriel Lenares, ele fala, sempre chamo o Lázaro de treinador ar-condicionado, mas ontem o time foi bem. E tenho que assumir, depois do que vocês falaram ontem, não irei mais chamar de assim. Mas ainda não o vejo como capacidade de ser treinador do Corinthians. Abraços. Foi um bom jogo do Corinthians e do Lázaro também, não? Foi um bom jogo do Lázaro, foi um bom jogo do Corinthians. Acho que o Massini falou bastante. A Marília estranhamente está com... Tá um pouco sem Não, é porque é muito ar-condicionado. Eu sou do ar-condicionado. Não, o Pipé não teve que trabalhar no pós-jogo, fui sozinha. E tomei bastante chuva. Sozinha e na água, não tem essa de cobertinho, não. Não, sem cobertinho. Só com aquele plastiquinho que não resolve nada. O que foi o jogo, do ponto de vista da descrição, é isso que o Massini disse. Acho que a escalação do Lázaro, ela parece mais ousada do que ela foi em campo, também condicionada pelo gol muito cedo. O Juliano ontem jogou como segundo volante, né? Ele jogou curioso, o tempo todo como corte, segundo volante. O lance do Piquerez começa ele faz o corte. Ele não jogou de meia, ele não tinha 3 meias e um volante. Ele não é volante, mas fez função de segundo volante. Jogou como o Duqueiroz joga normalmente, né? Jogou melhor, né? Porque o Duqueiroz está jogando nada. Mas na função. Na função. E ele tem essa característica de jogo grande. Ele fez muitos bons jogos grandes desde que ele chegou ao Corinthians. Acho que a opção pela experiência dele ontem foi importante, porque o Corinthians precisava. Acho que pode aumentar a média de idade, mas mostra que, eventualmente, esse binômio média de idade e jogo importante precisa ser pensado. Perfeito. Ele foi muito bem, na minha opinião. Claro que, plasticamente, as coisas que o Renato faz, ir ao estádio é pedagógico, né? Porque o estádio é apaixonado por ele, deve ser fácil também jogar o que ele joga. Porque ele pega na bola, tem um suspiro coletivo, né? É uma paixão retumbante pelo Renato no estádio, com chuva, sem chuva. E o Juliano foi muito bem na função que ele fez, porque ele tem uma qualidade de passe que o Duqueiroz não tem. Então, ele não só rouba, ele rouba e distribui. O Juliano foi muito bem ontem na partida. Acho que os laterais que costumam aparecer em Itaquera foram mais tímidos do que se imaginava, inclusive porque o Corinthians funcionou mais pelo meio, né? Teve muito pouca jogada de tabela entre Roger Guedes e Fábio Santos do lado esquerdo, ou com o Adson do lado direito caindo por ali. O Corinthians funcionou de uma forma diferente do que funcionou, por exemplo, contra o São Paulo. E ainda assim fez um bom jogo. O Corinthians mostra, de novo, falhas que tem acontecido nessa temporada. Um time que tem, imagina um time que tem 3 zagueiros, sendo que um está jogando bem e 2 não. Então você troca sempre... Zagueiros no elenco. Não, tem o Caetano também, mas é 3 zagueiros. Então o Gil fez um jogo muito ruim. Um suspiro aqui agora de tristeza. Uma tristeza. Porque o Gil foi muito mal. Claro que o gol dele no final transforma o que poderia ser uma derrota, uma tristeza absurda, num jogo bom, aceitável. E para o Lázaro, as falhas do Gil blindam ele um pouco, porque se não tivesse acontecido, e diferentemente do que disse o Abel, não foi só o gol do Corinthians que sai numa falha de marcação do Palmeiras, né? Os gols do Palmeiras saem também. Somar um gol de bola parada no primeiro pau com um gol de cabeça do Rony, me parece um erro de marcação do Corinthians também. Quando ele fala, o Corinthians foi mais um demérito nosso do que um mérito do Corinthians. O gol do Palmeiras também, né? Também. Mas foi um jogo interessante mesmo. Quando você assiste o jogo novamente, como jogo de primeira fase, sem ser um jogo decisivo, sem ser um jogo mata-mata, é claro que é um jogo interessante. Talvez os jogos que aconteceram esse ano tenham Palmeiras e Flamengo, até pela importância da partida, e depois esse. É isso. É o que diz aqui. Foi melhor que Corinthians e São Paulo, foi melhor que Cruzeiro e Atlético, foi melhor que Botafogo e Fluminense. Foi muito melhor. Muito melhor, foi um bom jogo. Tem vários jogadores que jogaram bem. É assim, não tem nenhum jogador nesse jogo, nota 9. Mas tem muito jogador 7,5. O jogo foi bom. Verdade. E aí, quando fala assim, que esse jogo foi debaixo de um dilúvio, eu posso dizer, não sei o que a televisão mostrava. Nossa. Eu nunca tomei tanta chuva na minha vida. Não, uma chuva incrível. Absurda. Eu perdi a lente antes do jogo começar. Uma delas. Caramba. Nossa. Então eu assisti o jogo assim. Não, foi embora na chuva. Então eu tive que assistir o jogo assim, sabe? Só tinha uma lente. Não, chovia muito. Então, assim, a qualidade que o jogo teve é desproporcional às condições. Só foi um bom jogo porque era um Corinthians e Palmeiras.
Qualquer outro jogo que tivesse acontecido em Itaquera ontem, os jogadores do Corinthians não teriam jogado o que eles jogaram. É a mobilização por um Corinthians e Palmeiras que só existe num jogo como esse. Mas o gramado resistiu bem e recuperou rápido, né? Não, o gramado é bom, mas eu tô falando, qualquer outro jogo, o jogador entra mais... Era uma chuva inacreditável, assim, uma coisa O gramado, bizonha. o jogo e o programa são ótimos. Garoto. Então foi um jogo bom que potencializou algumas coisas. Então é o Veiga e o Rony, na minha opinião, do lado do Palmeiras. O Dudu um pouco abaixo, o Endrick um pouco tímido, mas também jogou bem, tem um posicionamento bom, atrapalhou a zaga do Corinthians bastante. E do lado do Corinthians, a gente tem que dizer que o melhor jogador do ano é o Roger Guedes. É verdade. É o Roger Guedes. O Marcos Feliberto concorda com você sobre o jogo melhor aqui. Boa tarde. Apesar da tempestade, foi o segundo melhor jogo do ano no país. Eu acho também. O goleiro do Palmeiras melhor em campo. Bom fim de semana. O melhor jogo para ele foi Palmeiras e Flamengo, o que a gente tem falado. A gente está falando um pouco sobre técnicos, da atuação do Lázaro, da atuação do Abel. Então é para você esse abacaxi. Qual técnico foi melhor? Você prêmio para o melhor técnico do jogo. Qual foi melhor? Lázaro. O Lázaro. É porque eu acho que a estratégia dele para o jogo foi surpreendentemente adequada. Surpreendentemente porque ele tem sutilmente mexido em uma ou outra peça para determinados jogos, os jogos principais. E ontem, quando saiu o meio-campo com Rony, Juliano e Renato, a gente imaginava no início do ano que o meio-campo do Corinthians fosse Fausto Vera, Duqueiroz, Maicon e Renato. Fausto Vera, Duqueiroz e Maicon estavam no banco ontem. Mas então, Fausto Vera e Maicon não tinham condição de jogar ainda mais naquela situação. Naquela condição. Então, a escalação do Fausto Vera de saída foi a chuva e o Juliano foi instruído a fazer a função do Maicon. Por isso que ele jogou como Maicon. Certo. E acho, você foi muito bem nessa questão, e acho que o treinador, uma das necessidades do treinador é identificar o melhor jogador para determinada partida. E o Corinthians tem essa característica, esse time. O fator casa, o fator idade, o fator como esses caras se comportam em jogos grandes, como foi a decisão com o Flamengo. Então, tá ali. Às vezes, o técnico fica pensando, esse está treinando melhor, ou esse é mais vigoroso e tal, e não leva em consideração a atmosfera. E a atmosfera do jogo conta demais. A segurança, como é que o cara vai, se ele vai arriscar ou não. A primeira bola do jogo, o Juliano arriscou um chute. Primeira bola do jogo. A primeira distância de jogo foi escanteio. Depois ele rouba a bola e ele fez várias coisas importantes. Então, ponto para o Lázaro na escalação. Acho a troca do intervalo dele, de fato, não funcionou muito. O Romero no lugar do Adson. Errou. E depois ele foi fazendo coisas... A gente falava que ia ser muito importante o Lázaro antes e no durante. E eu acho que no durante dele também teve coisas positivas ao longo da partida. E acho que uma coisa aí dele, ou da comissão técnica dele, a forma física dos jogadores mais veteranos do Corinthians é muito boa para o início de temporada. Destaco bastante o Fagner, né? Rapaz, o Fagner parece outra pessoa fisicamente. Jogou outra bem pessoa. de novo. Jogou bem. O Renato está muito bem, o Juliano está muito bem, o Fábio Santos está bem. Então, fisicamente, ele pode... O Gil está muito mais magro também, mesmo jogando, falhando. É outro físico. Isso dá para ver de longe. Então, nessa circunstância, nessa etapa da temporada, dá para juntar mais gente com uma certa idade e acho que tem mérito também nessa preparação do Corinthians. E, vamos lá, resumindo também esse primeiro recorte do Lázaro, ele já fez mais que o Vitor Pereira. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.